Eu acho que a ciência social brasileira cultiva alguns mitos e não poucas mentiras a respeito do interior do Brasil. Sabe? Uma visão muito moldada pelo litoral, Claro. né? Pelo balneário. A visão da corte. A corte dizendo como devia ser o interior, como que ela queria que o interior fosse visto, não como ele era necessariamente. E se geraram mitos e mais mitos a respeito disso, né? A minha implicância sacrossanta com a Oliveira Viana vem daí. A visão do interior do Brasil, que eu acho uma mentirada completa. Você andou Mas falando vamos deixar disso. isso para depois. Vamos falar isso depois. Mas, Bolívia, vamos voltar para aquela atmosfera de graduação, né? Quer dizer, então você teve uma experiência em comum de turma, de densidade de interação com pessoas que... Estou dizendo isso porque foram pessoas que construíram suas trajetórias nesse campo e não saíram, e com muito destaque. Então havia, de fato, vocações ali, né? E um ambiente de participação política. Como é que você se colocou nessas duas? Quer dizer, o lado acadêmico já entendi. Como é que foi o seu envolvimento com a política naquele momento? Olha, como o Brasil inteiro, na faculdade tinha aquelas correntes de esquerda, o Partido Comunista, mais tarde formou-se a Ação Popular, né? Esses dois polarizavam, em termos de número, digamos, a adesão dos estudantes, e a POLOP, Política Operária, que era mais trotskista, mais extremada, as três estavam presentes ali. Eu não cheguei a participar de maneira muito regular desses grupos, mas a minha proximidade era com a P. Né? Até em virtude da amizade que eu desenvolvi com o Vilmar, com o Antônio Otávio e vários outros que vinham desse grupo. Mas digamos assim, eu comecei a ter essa participação e a discutir aqueles temas no segundo ano, mas aí pela metade do terceiro eu já não estava mais interessado nisso, sabe? Eu queria mais ler os livros e pensar numa pós-graduação, era isso que me atraía. Você já tinha essa ideia? Pelo seguinte, vou te dizer um outro fato relevantíssimo. Em janeiro e fevereiro de 63, que eu estava entrando para o terceiro ano, nós fizemos parte de uma viagem de estudantes aos Estados Unidos, da qual participou também o Mário Machado, lá da Fundação Getúlio Vargas. Nós nos tornamos amigos até hoje em virtude desse fato. E nos Estados Unidos era chocante a diferença que nós percebíamos entre os clichês de esquerda e o que nós estávamos vivenciando. Né? Chegava numa universidade espetacular, né? Você tinha discussões magníficas naqueles seminários. Eu e o Amaury, nos poucos momentos de folga que esse programa permitia, nós fomos procurar os grandes nomes da esquerda nos Estados Unidos. Nós encontramos o Paul Baran, que era um best-seller no Brasil. E nos pareceu tão desinteressante a conversa, por sua vez tão repleta de clichê marxista. Né? Em Nova York nós procuramos a revista Monthly Review, que era editada pelo Léo Huberman, autor de um livro de história econômica. História da riqueza dos homens. Isso, exatamente. E nós ficamos muito desencantados. Né? Aquilo não nos acrescentava nada. O restante só acrescentava. Né? Um país palpitante de liberdade, de pluralismo, de discussão, sabe? Coisas interessantes acontecendo. E quanto tempo vocês ficaram? Que programa era esse? Um mês e meio. Era um programa do Departamento de Estado, né? Em que as pessoas eram indicadas assim por bola de neve. Eu indico você, que sabe, vai formando uma teia até chegar numa pessoa que pudesse aproveitar bem do programa. Então o Mauri e eu fomos escolhidos lá na faculdade e nós saímos daqui por volta de 15 de janeiro e chegamos no início de março, um mês e meio ao todo. Nós fomos primeiro para Los Angeles, depois para Berkeley, Stanford, depois para Nova York, Washington e voltamos. E mantivemos contato, né, nos níveis mais variados.
desde movimentos da questão racial, sabe, de bairro, até no Departamento da Justiça, naquela época, o secretário da Justiça do governo Kennedy era o Robert Kennedy, que passou 2 horas conosco num seminário, discutindo, falando de América Latina, etc. Foi um programa extraordinário, realmente. Você começou a ter um contato com a América Latina nessa primeira experiência? Não, eu não. Comum. Talvez eu não fosse tão longe, porque eu lia, né, eu tinha na faculdade contato, pelo menos, de ler. Mas em termos. O que eu acho que essa viagem me proporcionou, basicamente, sabe, foi a percepção não estereotipada dos Estados Unidos. Né? Porque, veja bem, naquela época não havia internet, poucas pessoas tinham televisão. Né? Então, a ideia dos Estados Unidos que se tinha a partir do Brasil era de um país de alta técnica, porém ignorante. Né? As pessoas, quando falavam em cultura, pensavam na França. Né? Filosofia, lia-se França. Né? Quem é que é um grande pensador? Tal? Falava em Sartre. De repente, nós vamos para a Universidade Americana e descobrimos o seguinte, olha, é simplesmente impressionante isso aqui. Né? Cada universidade daquelas tinha um campus extraordinário, aqueles departamentos super bem povoados de professores competentes, bibliotecas espetaculares e discussões francas, sabe, sem peias ideológicas nem nada. Então, e havia tensão entre os colegas militantes daqui sim. Essa... Não, entre nós havia muita tensão. Não, e esse retorno com esse entusiasmo, porque esse é um momento de franco anti-americanismo aqui. Eu acho que nós tínhamos crédito, nós não fomos hostilizados na volta, não, sabe? Mas, não fomos, eu não me lembro de nenhuma coisa desse tipo. Nós voltamos, entramos direto nos cursos, né, que eram puxados, ainda mais no 3º ano, mas eu tenho para mim que ali eu comecei a formar a ideia de uma possível pós-graduação e eu queria ir para os Estados Unidos, né, como eu acabei fazendo. E nesse momento, ninguém aqui pensava em ir para os Estados Unidos. Em ciência política, eu acredito que eu tenha sido o primeiro a ir para um curso de ciência política nos Estados Unidos. O êxito, quer dizer, a busca de pós-graduação por parte do pessoal da faculdade, num primeiro momento se dirigiu para o Chile, para a Flaxo. Né? A Flaxo tinha sido criada, um currículo magnífico, então para lá foram o Fábio Vanderlei Reis, o Antônio Otávio Sintra, o Vilmar Faria, muitos foram para lá. Uma experiência muito diferente, muito boa também. Eles foram e estudaram dentro de um programa pré-determinado, né, e voltaram prontos para formar um departamento, como de fato ocorreu, o Departamento de Ciência Política em Belo Horizonte, né, que se tornou pioneiro em muita coisa. O núcleo era o pessoal, foi o pessoal que estudou no Chile.